Olá, meninos, aulinha de filosofia. Nós iremos falar agora sobre os sofistas, tá? A princípio, eu gostaria de fazer um gancho com a nossa última aula. Nós estávamos falando sobre os filósofos naturalistas, aqueles filósofos que a gente também chamou de pré-socráticos, tá? Eles vinham com um discurso do natural, falavam muito da natureza, que as coisas estavam muito ligadas à natureza. Os sofistas chegam derrubando isso e falando que agora o interessante é falar sobre a arte do discurso, a arte da discussão, entendeu? Do convencimento. Ok, quando a gente fala de sofistas, algumas pessoas dizem que fazem parte de uma escola filosófica e outras pessoas vão dizer que eles não fazem parte de uma escola filosófica, tá? Então, o que são os sofistas? Como que a gente pode conceituar esses pensadores? A gente pode dizer que eles eram grandes sábios dentro da Grécia e eles tinham uma grande arte quando a gente fala de oratória, de retórica, de convencimento. Eles conseguiam convencer as pessoas dentro da Grécia Antiga, tá? Eles vão ser caras assim que são contemporâneos a Sócrates, a Platão, a Aristóteles, e eles vão existir até o período helenístico. A gente tá estudando isso história, então vocês têm que saber. E como eu disse para vocês, em alguns casos, eles não são considerados filósofos, tá? Quando a gente fala de Atenas, existia uma grande democracia acontecendo em Atenas. E aí, a gente tem a concepção de cidadão, tá? Isso eu ainda não falei em história, então vou falar. Quem não era considerado cidadão dentro de Atenas? Mulheres, estrangeiros, homens com menos de 18 anos e escravos, tá? Então, o restante todos participavam dessa democracia. Então, a democracia ateniense, o cara ia lá, ia pra ágora, discutia-se, sabia-se sobre política, eles podiam opinar, e os sofistas estavam presentes, e eles também vão pra ágora para ensinar a política, tá? Para ensinar a arte da oratória, da retórica. Grandes críticos dos sofistas, Aristóteles e Platão, eles vão ser grandes críticos dos sofistas, porque eles dizem que os sofistas só estão preocupados em vencer debates, tá? O que acontece? Vamos falar agora sobre alguns termos que é interessante a gente falar quando a gente se discute os sofistas. O primeiro termo é arete. O que significa isso? Eles estavam preocupados com a excelência dentro da arte da retórica, tá? Da arte de saber falar bem. E quando a gente fala de erística, a gente está defendendo a arte do convencimento, ou seja, ele tem um bom poder de oratória, fala muito bem e ele consegue defender os seus posicionamentos, os seus pensamentos, ok? E por que existe essas críticas quando a gente fala de Platão e de Aristóteles? Porque eles dizem que os sofistas não têm compromisso com a verdade, tá? Como eu disse para vocês, eles só querem ganhar aquele debate, e para isso eles vão relativizar a verdade apenas para conseguir êxito, né? Para conseguir vencer aquele debate político. Só que a gente tem que entender que existe uma grande contribuição dos sofistas, sim, quando a gente fala daquele momento histórico. Então, os sofistas, eles vêm sim ajudando as pessoas. Por exemplo, se a pessoa estava com algum problema e precisava se defender, os sofistas estavam lá para isso. Eles cobravam para isso, mais ou menos como um advogado faz hoje, mas ia lá e defendia a pessoa. Assim como também ensinavam as pessoas. Ou seja, se você precisava, porque naquela época não existia um ensino superior, vamos dizer assim. E aí, se a pessoa queria se preparar para eventualmente a vida e aquela política que existia ali em Atenas, os sofistas cobravam para ensinar as pessoas. Vamos lá, grandes nomes que a gente pode citar quando a gente fala dos sofistas. O primeiro que eu vou falar aqui vai ser Protágoras, não é Pitágoras, cuidado para não confundir, tá? E ele foi um cara tão importante
que Platão, apesar de não concordar com os sofistas, dedicou uma obra para falar sobre esse cara, tá? E aí, Protágoras vem com a frase que eu vou ler aqui para vocês, ó. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. O que que ele tá querendo passar pra gente quando ele fala isso? Que a verdade, ela é relativa e individual. O que é verdade para mim pode ser não verdade, pode não ser uma verdade para você. Então ele vem com essa ideia de relativismo mesmo. Então ele vai relativar as coisas. E ele vai dizer que o homem é que é a medida de todas as coisas. Ou seja, eu posso ver isso como verdade e você pode não ver. E ele também vem com a afirmativa dizendo que não existe uma verdade, existe conceitos, tá? A gente vai formando conceitos e aquilo vai se tornando verdade pra gente. Ele escreveu uma obra que se chama A Antilogia, tá? O que ele queria passar com essa obra? Ele queria dizer que se você conhece os dois lados de um determinado fato, você vai conseguir defender seja um lado ou seja o outro. Você só precisa conhecer muito bem esses dois lados, tá? E aí a gente vai ter um outro cara, que é o Hípias, e ele era um grande conhecedor de matemática. Só que ele também conhecia, vamos dizer assim, superficialmente, outras ciências, história, filosofia, música, e ele estava muito presente nessa democracia. Ele estava sempre ali discutindo essas coisas, mesmo que ele não conhecesse a fundo todas elas, ok? Outro cara que é de extrema importância quando a gente fala dos sofistas vai ser Górgias. Ele vai vir, ele é um grande político dentro de Atenas, tá? E ele diz que é muito difícil conhecer algo de fato, por conta dessa relativização que existe na verdade, tá? Ele também fala sobre um mundo sensível, um mundo inteligível, dizendo que o conhecimento é uma grande ilusão, tá? Ou seja, não dá para conhecer algo de fato, porque cada caso é um caso. O que parece a mim, para ti, pode não parecer, tá? E ele é muito conhecido também por algo que aconteceu, uma historinha aqui, que ele fala de Helena, né? Ele de um determinado dia, ele diz que Helena é a grande culpada por acontecer a Guerra de Troia. Falamos nisso na aula de história também. Ele vai vir e vai conseguir convencer uma plateia de que a Helena é a verdadeira culpada pela Guerra de Troia, o que não era verdade. E em outro dia ele consegue convencer a mesma plateia de que não, de que ela era inocente. Então percebam, né, essa arte de persuasão, de convencimento, de retórica, de saber falar, de saber se expressar, ok? Quando a gente fala de tudologia, né, que foi um outro ícone que eu coloquei para vocês no mapa mental, a gente tá falando daquela pessoa que sabe de tudo, que tem opinião de tudo, mas ela não conhece a fundo tudo. Lembra quando a gente falou de Hípias, que ele era um grande conhecedor de matemática, conhecia a fundo, mas nas outras ciências ele conhecia mais ou menos, mas conseguia se garantir na arte da retórica. E é isso que a gente está falando. Hoje em dia, isso acontece muito. As pessoas conhecem um pouquinho de cada coisa, mas não conhecem tão a fundo o que deveriam conhecer, tá? Meninos, eu espero que vocês tenham entendido os sofistas. Qualquer dúvida, a professora tá aqui aguardando as dúvidas de vocês. Tchauzinho!